Inês Domingos é a convidada deste Fecho de Contas. Inês, boa tarde. Olhando para esta questão, este dilema, vale mais continuar a ter essa imagem de bom aluno do que, de facto, beneficiar destas condições mais vantajosas que estão a ser concedidas para a Grécia? Boa tarde. Eu acho que agora a questão não se põe nesses termos. Punha-se se nós tivéssemos andado a pedir ou se por algum motivo não conseguíssemos cumprir. A realidade é que hoje em dia acho que é óbvio para toda a gente que nós conseguimos cumprir o acordo, que o temos feito até de uma forma muito séria e que até temos feito com sucesso, temos tido muito sucesso junto dos mercados financeiros, como é visível pela aquela operação de troca de títulos de dívida que aconteceu. Já para lá do horizonte da ajuda financeira. Exatamente. Não é? E neste sentido eu acho que Portugal está numa posição em que pode beneficiar. Qual é a desvantagem de beneficiar desse acordo? Era que os investidores considerassem que, ao estar a beneficiar deste acordo, Portugal estivesse a demonstrar que não tinha capacidade para entrar ou voltar a financiar-se nos mercados financeiros. Quando o prazo, quando chegar no final de 2013, no terceiro trimestre de 2013, quando tivemos de retomar o financiamento nos mercados internacionais. E eu acho que agora a questão não se põe, aliás, acho que a questão é mesmo o oposto. Eu acho que nesta altura do campeonato a maior parte das pessoas veriam com bons olhos o nosso ajustamento ou uma parte do ajustamento poder ser feito de uma forma ligeiramente mais suave. Porque eu acho que se chega a um ponto em que agora já não é tanto esse papel continua a ser importante, mas há questões mais prementes, e as questões mais prementes são várias, mas há uma questão que é a questão estrutural, é alterar estruturalmente a forma como a economia funciona, e depois há a questão de crescermos também. No fundo, estas questões estão interligadas, não é? Se a economia estruturalmente, se a estrutura for mais favorável, nós conseguiremos crescer mais. E por isso é que o próximo exame da Troika se dedica muito a questões de estrutura do Estado, no sentido de reduzir de forma permanente a despesa, para permitir com que realmente haja alterar a estrutura do funcionamento da economia, uma das partes, e por outro lado, eu acho que estas medidas só podem ajudar porque, ao exigir um esforço menor, reparem que nós pagamos umas taxas de juros não são muito elevadas, em geral, mas a verdade é que para a nossa capacidade de pagamento as taxas de juros são bastante elevadas. Sim, já estaríamos a falar de uma poupança de cerca de 1.000 milhões de euros só com esta redução. Por isso, a extensão dos prazos também não fiz as contas detalhadas, mas correspondem também a uma redução do esforço de pagamento, e tudo isso contribui para tornar realmente a nossa dívida mais sustentável. Eu acho que neste momento os investidores não estão tão preocupados com a nossa capacidade de fazer as coisas, porque acho que já demonstramos de forma totalmente indubitável que somos capazes de o fazer, mas se ao fazê-lo não nos vamos atirar para um poço sem fundo, e estas medidas ajudam a fazer acreditar que não, que poderemos fazê-lo e não... E até por uma questão de princípio de igualdade, as condições que são aplicadas à Grécia, à partida, terão de ser também aplicadas à Irlanda e a Portugal. Exatamente. Não é? Aqui a questão que se põe é: será que o Ministro das Finanças, o Portugal, o Primeiro-Ministro, recusam? As mesmas condições vão ser oferecidas, porque, para além de existir um princípio básico de igualdade, esse princípio foi explicitamente declarado este ano numa cimeira da União Europeia de junho ou julho, já não me recordo exatamente. Por isso, nestas circunstâncias, elas vão ser propostas. O pacote para a Grécia tem 3 elementos, porque houve um primeiro resgate, que foi uma série de acordos bilaterais negociados conjuntamente, mas que são acordos bilaterais. Depois teve o segundo resgate, que isso já foi feito com o Fundo de Estabilização, e finalmente tem toda a dívida que é detida pelo BCE. No caso de Portugal, só se aplicam as medidas que foram utilizadas ao Fundo de Estabilização Financeira e talvez a questão do BCE, isso eu já não tenho tanta certeza. Mas certamente o que foi negociado no quadro do financiamento do Fundo de Estabilização vai ter necessariamente de ser proposto a Portugal, que é o alargamento do prazo da dívida da maturidade em 15 anos e a redução das taxas de juros. E eu acho que vai ter que ser necessariamente, vai obrigatoriamente ser oferecido.
Portugal deverá recusar, não me parece. Não acho que faz sentido nenhum nesta altura Portugal recusar. E no caso da Grécia, ainda essa primeira parte dos acordos bilaterais em que Portugal pode ser penalizado. Portugal e os outros países que poderão, daqui a uns anos, ter de assumir perdas relativamente a esses empréstimos. No caso da Grécia, há várias questões agora que se põem. De repente, isto é sempre a mesma coisa, está sempre à espera de tudo que aconteça alguma coisa e depois, quando acontece, vem toda a gente criticar. Mas pronto, há realmente problemas. Dura pouco, normalmente, o entusiasmo com as decisões das cimeiras. Mas neste momento eu também acho que já é assim um bocadinho... Pronto, há coisas muito difíceis de saber. O programa para a Grécia, como eu estava a explicar, tem 3 partes, não é? Tem esta parte que vai ser oferecido também a Portugal e à Grécia, que é a parte do empréstimo junto do Fundo de Estabilização. Que, de qualquer forma, o Fundo de Estabilização levanta ou consegue obter esses fundos junto dos mercados financeiros a taxas muito reduzidas. Portanto, a redução das taxas de juros aí não é um problema. Nos acordos bilaterais, que a Grécia também tem com os outros países, vai acontecer um pouco como aconteceu logo ao princípio no plano de resgate. As taxas de juros baixam de tal forma que há países, que Portugal ainda não está, porque ainda não está nos mercados financeiros, mas países como Espanha e Itália, por exemplo, que estão agora a pagar taxas de juros bastante elevadas, vão provavelmente estar a pagar mais para arranjar dinheiro para dar à Grécia do que o dinheiro que recebem da Grécia. Portanto, isso é um problema, mas já existia antes. É um problema que simplesmente se vai alargar agora a outros países porque as taxas de juros desceram. É um problema, mas é um problema que já se sabia. Depois, a terceira parte do ajustamento à Grécia é um bocadinho mais complicado. É uma parte que envolve já não só o setor público, mas também o setor privado, sob a forma de recompra de títulos. Isto é uma coisa que Portugal fez precisamente há uns meses atrás, quando fez aquela troca de títulos, em que comprou os títulos de uma certa maturidade e, contra esses, emitiu títulos de uma maturidade, neste caso, superior, que será paga só após o fim do programa de ajustamento. O plano para a Grécia é o governo grego comprar agora títulos de dívida que, se chegassem a maturidade, que agora não valem grande coisa, e que se chegassem a maturidade valeriam o valor, pronto, o face value. E neste processo corta-se a dívida de forma automática. Agora, o truque para estas coisas funcionarem é que os investidores privados estejam prontos a aceitar que lhes comprem essa dívida, porque senão o pensamento dos investidores é, já que a temos, isto vale tão pouco, vamos esperar que chegue à maturidade. Portanto, eles só vão conseguir incentivar os investidores privados a venderem essa dívida se aceitarem pagar um preço superior ao preço de mercado. E os detalhes ainda, por enquanto, não são sabidos, até porque nestas operações o segredo é o segredo de sucesso, digamos. E, no fundo, estamos aqui a arranjar uma série de operações para fazer, na prática, mais uma reestruturação da dívida grega. Exatamente, sem dizer... Estamos a tentar chamar-lhe outras coisas. Estão a chamar outra coisa, mas isto é nitidamente uma reestruturação, um alargamento do prazo e uma redução das taxas de juros diminui o valor que se paga da dívida. Portanto, isto é, obviamente, uma reestruturação. Do ponto de vista político, para a Alemanha e a Holanda, sobretudo, é muito mais fácil dizer que não, nós não estamos a fazer, isto não é um novo default, não, nós estamos a dar um bocadinho mais de tempo, porque eles, pronto, lá fizeram um esforço e tal. Mas, efetivamente, corresponde a uma reestruturação da dívida, mas é uma reestruturação voluntária e se não for, se o mercado, se os investidores não públicos, todos os investidores privados que que ainda detêm títulos de dívida, se não forem obrigados a entrar em mais um esquema de troca, foi o que aconteceu, porque na última reestruturação da dívida grega, que foi com o setor privado, o que aconteceu é que uma parte foi uma troca voluntária, mas para uma parte, a partir do momento em que eles atingiram um valor, um threshold de pessoas que aceitaram, houve toda uma parte que foi obrigada a aceitar. Portanto, essa parte já é involuntário. Que aconteceu na Argentina e que está agora a gerar uma polémica entre a Argentina e uma série de hedge funds, não é? Que não aceitaram essa reestruturação. Exatamente. E aqui o problema na Grécia, com este acordo de buyback, portanto, de comprar de novo esta dívida, é se os investidores... Porque uma grande parte do alívio, digamos, que vai ser dada à dívida, vai através desse mecanismo. E por isso, se eles não conseguirem convencer os investidores, não vão outra vez falhar Mas, de qualquer forma, a ideia que fica é que isto é a Europa a comprar mais algum tempo para a Grécia, sobretudo até se resolverem as eleições na Alemanha. Sim, mas está a comprar tempo, eu acho que é... Porque quando olhamos para os valores de rácio de dívida sobre o PIB e esse objetivo dos 120%,
continua a ser muito difícil chegarmos muito a difícil. esses números só com estas medidas. Com estas medidas é muito difícil. Aliás, há estudos que têm sido citados, que terão sido estimados, mas eu acho que tudo isto é tão difícil porque não sabemos como é que é este programa de buyback, aí é que está a maior dúvida, porque não se sabe quem é que está interessado. Mas uma estimativa que terá sido feita por as autoridades competentes sugere, e que foi divulgada numa publicação estrangeira, terá indicado que mesmo assim não se conseguiria chegar aos acabaram por negociar com o FMI que o limite seria 124% do PIB em 2020 e que não, mesmo estas medidas todas só conseguiriam chegar a 126, qualquer coisa por cento do PIB. Que eu também acho umas estimativas difíceis de fazer, mas seja como for, eu acho que é natural, o mais óbvio é que isto é muito incerto. A redução das taxas de juros não é incerta, a extensão da maturidade não é incerta, mas a questão da parte privada, isso obviamente é muito incerto e por isso eu acho muito difícil por enquanto saber. O que eu acho que vai acontecer é que provavelmente vai ficar aquém das expectativas, que nestes casos acontece muito frequentemente, e que será preciso provavelmente um programa mais tarde para manter ou tentar pôr a dívida grega num caminho mais sustentável. E já que falamos de previsões, Inês, ontem tivemos as previsões da OCDE para Portugal e também para o resto da Europa. No caso de Portugal, mais uma vez, um sinal de que as metas dificilmente se cumprem sem mais medidas, em 2013 e 2014. É possível, eu também acho que as medidas que são... É bem possível que isso aconteça. O que eu acho também é que o próprio Governo já deve ter isso integrado nas medidas que vai tomando e terá alguma margem de manobra. Eu não tenho os detalhes e não é fácil saber assim, mas eu acho que a posição mais razoável seria ter alguma margem de manobra para conseguir, para não chegarmos à Mas essa margem já estará inscrita neste orçamento? Eu acredito que sim. Eu nunca fiz um orçamento do Estado e também não estou na cabeça deles, mas eu acho que como é normal que as expectativas de crescimento... Enfim, o Ministro das Finanças muitas vezes fala em modelos e as pessoas têm um bocado a sensação que é vago e que as coisas depois na realidade não acontecem, mas os modelos servem apenas para nos guiar e que a maioria dos economistas e das pessoas que fazem previsões têm margens em mente, não têm um valor específico. Isto não é, nós não temos uma bola de cristal, não é? E o processo é muito mais flexível do que se calhar as pessoas imaginam. Por isso eu tenho a certeza que o Ministro tem em mente, pôs aquele valor médio de 1%, mas tem uma margem à volta daquele valor. E eu diria que os riscos, até na mente do Ministro e enfim, do Ministério das Finanças e do Governo, ao publicar aquele valor de 1%, de uma recessão de 1% para 2013, está perfeitamente consciente que os riscos estão para baixo, são que seja pior. Esse valor é mais para trabalhar na parte psicológica, seja dos investidores, seja dos próprios não me parece, portugueses? Porque quando olhamos para as outras previsões, estão todas, as que vão saindo são todas bastante acima. Ainda ontem as da OCDE, as de um think tank que na segunda-feira publicou também o Budget Watch, com algumas previsões para 2012 e 2013, o próprio Banco de Portugal, são todas previsões mais Sim, não, mas recessivas. É verdade que são mais recessivas, mas também já tiveram mais informação essas coisas também vão acontecendo. Já se teve a informação do PIB, entretanto, que o Ministro das Finanças não tinha quando publicou, portanto, do último trimestre do PIB. Exato. Portanto, a realidade é que sim, que se calhar poderia nessa altura já ter havido uma pequena revisão, porque eu suspeito que quando eles publicaram o valor de 1%, já havia uma suspeita que iria ser um bocadinho inferior a isto, que a recessão seria mais profunda, digamos, mas estes organismos que estão a publicar agora já têm mais 2 ou 3 meses de dados e isso, apesar de tudo, faz uma diferença, sobretudo por questões mecânicas que não vale a pena explicar, no que diz respeito aos valores anuais, ao crescimento anual, é muito afetado pelos dados do último trimestre. E estas instituições todas já estão a fazer as previsões com informação que já têm agora do último trimestre, que o Ministro não tinha, por isso acho que há muitas coisas. Mas isso também não é um sinal muito, muito animador, não é? À medida que vamos incorporando mais informação, piora a estimativa. A informação nitidamente foi... Portanto, este último trimestre já é um trimestre em que já se nota um pouco a antecipação do que será 2013? Nota-se, onde é preciso ter cuidado é não achar que vai ser, sempre assim. O valor 2013 é apenas uma média do que acontece
ou é um cálculo baseado no que vai acontecendo ao longo dos trimestres. E é certo que eu acho que vai ser mais duro, e a macrometria, nas suas previsões trimestrais, as previsões que têm mais recessionárias, no fundo, são no quarto trimestre deste ano e o primeiro trimestre de 2013. À volta deste período vai ser o período mais complicado, porque temos todas as questões de carga fiscal, de aumentos de IRS, vai tudo cair na mesma altura. E ao mesmo tempo que, do ponto de vista das empresas, existe uma enorme contenção de crédito e de acesso a financiamento em geral. Não é só o crédito concedido pelos bancos, que está limitado, mas também o acesso a financiamento externo, que continua muito limitado, apesar de haver sinais aí que as coisas estão ligeiramente melhores. E nesta perspectiva, tendo em consideração todo este cenário de muita contração, porque temos uma contração fiscal, temos uma contração do crédito, temos uma contração monetária, apesar do BCE ter as taxas historicamente baixas, os bancos não estão a emprestar essas taxas, não é? Aliás, não estão a emprestar, simplesmente. Por isso temos contrações em várias frentes que se acumularam tudo numa espécie de tempestade perfeita agora neste período. Nestes 2 trimestres. E estes 2 trimestres depois acabam por ser absolutamente fundamentais quando se faz, de um ponto de vista puramente matemático, para o cálculo do que é a média. Agora, isto não impede que a maioria das instituições não antecipe, apesar de não publicarem, não antecipe que na segunda metade de 2013 as coisas vão... Podemos começar a inverter o ciclo nessa altura? E eu acredito que sim. Eu acredito que, sobretudo, o quarto trimestre, o terceiro trimestre ainda será provavelmente já não tanto recessão, mas acho que estagnação já era bom. Mas acho que a partir do quarto trimestre já podemos estar com alguma confiança que as coisas vão finalmente melhorar. É certo que a partir de níveis extraordinariamente baixos e historicamente baixos até. Portanto, é passar este cabo das tormentas do primeiro trimestre. Inês Domingos, obrigado pela presença neste Fecho de Contas.